Boa tarde. Aí o que eu tô querendo dizer com essas palavras? Eu me lembro assim, quando eu era na minha infância, adolescente, aí o que acontece? Aí eu nasci lá em Gramacho, eu e minha irmã Gilda, o meu irmão Gilson, falecido, ele faleceu dia 2 de outubro de 2022, né? Certo? Aí o que acontece? Eu e nós três nascemos lá em Gramacho. Acho que nem existe mais essa maternidade Santa Paula. Acho que não existe mais não, essa maternidade. Aí o que acontece? Aí o meu pai, nós moramos lá desde criança e, e meu pai ganhava bem. Meu pai trabalhava negócio de banco, fazia um balcão de banco. Meu pai ganhava assim, dinheiro. Os pessoal dava ouro pro meu pai. Meu pai era profissional bom, meu pai, marceneiro, né? Desde criança que ele trabalhava lá no norte, lá no, na terra dele, em Maceió, Maceió Alagoa, né? Então ele já tem essa profissão, era dos bons. Aí meu pai sempre trazia madeira, fazia móvel lá, fazia, botava a porta lá em casa, na nossa casa lá da minha mãe, certo? E era profissional bom mesmo. Aí o que acontece? Aí vocês sabem que é aquela lata de 20, né? De tinta. Aí eu escutei meu pai, sempre vinha o seu Moacir, sempre ia lá visitar nós lá, minha mãe, meu pai. Aí um dia eu escutei ele falando que assim, dona Maria, o seu Valdemiro que me levantou. Aí ele tinha um galpão lá, meu pai entrou trabalhando com ele, negócio de marceneiro. Aí o que acontece? Aí esse seu Moacir, ele fazia comida na lata de 20. Aí eles foi e montou uma marcenaria com meu pai. Aí eu escutei, pô, o seu Valdemiro que me levantou. Aí meu pai era profissional dos bons mesmo. Pô, aí eu era criança, assim, aí eu via meu pai fazendo aqueles móveis lá pra minha mãe, lá pra casa, botando porta de madeira, janela de madeira, eu ficava. Meu pai vinha com a roupa branca assim, uma serra assim, um decalque da serra assim, a madeira serrando assim, decalque da. Aí eu sempre ficava chorando pro meu pai me levar. Mãe, pede pro meu pai pra me levar pra trabalhar com ele. Ele fala, Maria, tá maluca, Maria? Tu com aquele arranca os braços na serra elétrica lá é perigoso. Igual ele, meu pai era profissional, dos bons. Meu pai teve acidente com ele, pô. Quase estourou os dedos na serra lá, no dedo do meu falecido pai, tinha, acho que dos 3 dedos dele tinha platina. Ele profissional, teve acidente com ele, mas eu gosto, eu puxei meu pai, trabalhar assim com madeira. Pô, inclusive, não gostava muito de estudar não, aí eu tô escutando, batendo assim que eu trabalhava, eu estudava na escola lá, Jardim Botânico, o colégio lá embaixo na Vila Ruth, eu escutava aquela batendo, né? Aí o, o Maurício, meu primo, Maurício Mauro, eles até serviram a Marinha, a PQD, o Mauro, e o Maurício serviu a Marinha, aí me apresentou o seu João da Vassoura, certo? Aí minha mãe me levou lá para me trabalhar na fábrica de vassoura, eu fiquei, era cruzeiro na época. Pô, aí eles foram me colocaram no apelido de Juruna, certo? Pô, trabalhei muito tempo lá, certo?
Então eu gosto de trabalhar assim com madeira. Aí minha profissão é vassoureiro, certo? Só que eu não estou mais trabalhando nisso não, mas eu gosto de fazer vassoura. Aí o que acontece? O meu irmão, desde criança que ele nasceu, uma infeliz de uma mulher lá em Gramacho, minha mãe tomava conta de uma menina lá, certo? Aí eu já tinha uns 2 aninhos. Aí minha mãe estava grávida do meu irmão Gilson. Aí o infeliz da mulher lá apontou para a barriga da minha mãe com raiva porque minha mãe não teve mais que tomar conta da filha dela, certo? Aí minha mãe tava para ganhar meu irmão. Aí minha irmã Gilda, era eu e minha irmã Gilda, e minha mãe tava grávida do meu irmão Gilson. Aí a infeliz da mulher ficou com raiva que minha mãe podia tomar conta da menina dela, que ia nascer meu irmão Gilson, e apontou para a barriga da minha mãe, foi: esse daí vai te dar trabalho. Com aquela boca maldita dela, ela falou isso. Meu irmão nasceu, sempre desmaiava, nós estávamos comendo na mesa. Aí eu não chamava meu irmão de Gilson, eu gostava de chamar ele de Gisso, porque né, criança, né? Nós foi crescendo. Mano, Gisso tá passando mal, certo? Aí o que acontece? Meu irmão nasceu, o coração dele batia devagarzinho, aí teve que ir lá para Bom Sucesso, se tratar em Bom Sucesso, para botar válvula nele, ou então lá na Ilha do Governador, né? Se consultava lá. A palavra maldita da boca da pessoa joga praga na pessoa, certo? Aí o que acontece? Aí, e também, nós foi morar lá no Morro da Vila Ruth, criança, né, certo? Aí tem também isso, que eu vou falar agora. Aí meu pai arrumou uma mulher lá para tomar conta de nós, quando nós éramos pequenos aí. E minha mãe estava de resguardo do meu irmão, certo? Aí pegou, aí aquela mulher sem vergonha tinha um namorado, aí ficava de olho nas coisas que meu pai ganhava, certo? Aí falou para um namorado dela, um maconheiro, Roberto, aí pegou, lá na casa do meu tio tem coisas boas aí. Meu pai viajava para Curitiba para alugar lá. Aí minha mãe pegou, ele bateu lá na janela, no vasculhante. Minha mãe deixou uma faca, uma peixeira na varanda, certo? Minha mãe contando para nós, quando nós crescemos. Aí pegou, o safado bebê. Não, quero água, bateu, quero água. Aí minha mãe mandando ele para poder ir embora. Ó, a fulana não dormiu hoje aqui não. Ele meteu o pé, mas ele insistiu, fingiu, o desgraçado fingiu que queria água, certo? Pô, ele bebeu uns 5 copos d'água. 4, né? 4 copos d'água. Já no último, ele pegou minha mãe por aqui, minha mãe contando para nós. Pegou aquela peixeira que era lá de casa e começou a dar murro na minha mãe contando para nós. Aí o que acontece? Pegou, minha mãe gritando, tinha uma barraca assim, minha mãe gritando socorro. Os cachaceiros nem foram lá ajudar a minha mãe, certo? Só que minha mãe é do Ceará, certo? E foi assim, meu pai é Lagoão de Maceió. Nós puxamos um pouco eles. Nós temos a genética deles, né? A genética deles. Certo? Aí minha mãe, o que acontece? Minha mãe pegou, aí nós chorando no berço,
aquele alvoroço, né? Começamos a chorar no berço, eu e minha irmã Gilda, meu irmão Gilson, e minha mãe pensando que ele ia matar nós, certo? Minha mãe pegou, quando ele pegou aquela faca assim, minha mãe pegou no braço dele aqui no braço dele, minha mãe pegou, jogou o braço dele para trás, certo? E a faca entrou na palma da mão dele, cortando ele profundo, certo? Aí minha mãe, desvenciando, tomou a faca dele, minha mãe metendo peixeira para cima dele, ele pulando. Então tinha cortado a mão dele, os dedos dele profundo. Então o desgraçado, ele pegava tamborete para atacar na minha mãe, certo? Só que a força dele era na direita dele. Ele estava usando a esquerda dele que não tinha força. E minha mãe tacando faca para cima dele e pulava. Minha mãe pensou que ia matar nós. Então meu pai ganhava as coisas. Lá em casa tinha uma 22, quebrava assim no meio assim e botava 2 munição de 22, certo? Aí nós fomos crescendo, eu cheguei a vender essa gaúcha. Minha mãe ia largar o laço nele, certo? Pô, eu ia crescer, Deus me guarde, meus irmãos iam crescer, nós não ia ver minha mãe, nós ia ser criados por meu pai, mas minha mãe caiu para dentro do desgraçado. Aí nós fomos, vendeu lá, minha mãe, e nós vamos morar no Morro da Vila Ruth, certo? Mas é isso aí que eu tô falando aí. Puxei meus pais, certo? Valeu!